a gente vai labutar, batalhar, ficar aqui durante 1h30, mas, porque português vai ser 1h30, mas tem que ser algo divertido. Estamos num projeto bem interessante, que é o projeto do intensivo do concurso da PM Bahia. O intensivo que vai começar no dia 28, vai ser uma semana gratuita para o pessoal que quiser conhecer a equipe, quiser identificar como é o projeto do Salvador Concursos e também uma proposta de análise de provas, um curso só para análise de questões. Eu expliquei para os meninos pela manhã que existe uma diferença entre um curso que eu ofereço de análise de provas e um curso de análise de questões. Professora, parece a mesma coisa, não parece a mesma coisa? Parece a mesma coisa. Qual é a diferença? No curso de análise de provas, você identifica enunciado. Você identifica como é que precisará reagir em uma questão que tem 5, 6 conteúdos abarcados em uma questão. Às vezes você sabe o conteúdo, mas você não sabe terminologias essenciais, como, por exemplo, semântica. Vocês sabem o que é semântica? Para evitar esse silêncio constrangedor, que é mais constrangedor do que o pessoal da manhã, para evitar o silêncio constrangedor, eu mesma respondo. Na verdade, você vai encontrar lá na prova, identificando o referencial semântico, pode-se afirmar que você não afirma nada, porque você baixa o olho em semântico e você fica. Jesus, o que é semântico? Jesus, o que é semântico? Já ouviram falar de catáfora? Anáfora? Deítico? Isso tá de boa, ainda bem. Semântica é a mesma coisa que sentido. A semântica tradicional, ela trabalha com algumas referências importantes. Trabalha com as nomenclaturas de parônimos e homônimos. Mas isso aqui é semântica tradicional. O concurso, ele não analisa somente semântica tradicional. Aquele capítulo nas gramáticas tradicionais que trabalham com semântica é um capítulo que trabalha basicamente com parônimos e homônimos. Os homônimos podem ser homófonos e podem ser homônimos perfeitos. Eles têm o mesmo som e a mesma grafia, ok? Só que dentro do aspecto de semântica, você também tem os referenciais ligados a coesão e a coerência textuais. Um aluno, Matheus, olhou para mim certa vez e disse assim: Pró, eu estou aqui neste seu curso para aprender uma coisa. Diga, Matheus, você aprendeu o quê? Qual a diferença entre coesão e coerência? Porque o pessoal fica falando, é porque tem coesão, tem coerência, não tem coerência, e ele colocava tudo em um bolo só. Vocês já ouviram um conteúdo chamado de paralelismo? Levanta a mão quem já estudou paralelismo. 22 pessoas. Então, se eles perguntarem na hora da prova se há uma relação de paralelismo semântico, paralelismo sintático, paralelismo morfológico, vocês vão saber fazer? Vejam que às vezes, portanto, não é o conteúdo. Às vezes é a forma como o conteúdo é apresentado. Massinho, você quer... Foi pegar? Ok. Eu não vou deixar de prestigiar você, né, Márcio? Não vou deixar de prestigiar você, né? Vejam, paralelismo. Vou colocar aqui mesmo. Na redação, você coloca assim: o governo deve combater o desemprego, a fome e a educação. Isso está correto? Está adequado? Está adequado?
quantas coisas? Você combate 3 coisas. Você combate o desemprego, combate a fome, mas você não pode combater a educação. Você tem que combater os problemas ligados à educação, ok? Faltou aqui, portanto, se você pegar o termo combater, você vai encontrar 3 estruturas com o termo relacionadas: desemprego, a fome e a educação. Quando você coloca assim dessa forma, você consegue perceber que as estruturas estão em paralelo, não estão? Elas são paralelas umas às outras porque elas estão se relacionando com o mesmo elemento. Mas esta relação de paralelismo é uma relação que tem prejuízo semântico, morfológico ou sintático. Semântica é a ideia do... Esses 3 elementos estão no mesmo campo semântico? Não, houve uma quebra, houve uma ruptura nesta relação. E a falta de paralelismo leva à falta de compreensão do que está sendo apresentado. Não houve um rompimento morfológico. E aí eu vou apagar desse lado para a gente pensar um pouquinho no que é morfologia. Eu tenho a certeza absoluta de que um número muito expressivo de alunos não aprende português por uma questão. Eles não sabem conceitos. Vocês estão muito mais preocupados em decorar regras do que em assimilar conceitos. Quando você assimila conceitos, é muito mais fácil você entender as regras. Mas tem um pessoal que, quando tem uma questão de língua portuguesa, quer colocar a mão no bolso e tirar macete 1, macete 2, macete 4. O macete resolve. Não. Nós nos comportamos como palavras, tá? As pessoas são como as palavras. As palavras, elas vão ter classificações e elas vão desempenhar funções, assim como as pessoas. Por exemplo, eu sou um ser humano. Ela é um ser humano. Ela é um ser humano? Sim. Nós estamos desempenhando aqui a mesma função? Não. Eu estou desempenhando a função de professora, ela está desempenhando a função de estudante, de aluna. Mas eu vou deixar de ser professora porque eu sou ser humano? Eu vou deixar de ser ser humano porque eu sou professora? Não. Classificação é característica, enquanto função é funcionalidade, é responsabilidade. Anotem aí, por favor, que a classificação vai tratar da morfologia. Morfo é a mesma coisa que forma. Logia é a mesma coisa que estudo. Mas é o estudo das formas analisando as características que essas formas vão apresentar. Então, por exemplo, eu só pergunto para vocês, qual é a palavra, qual é a forma que pode dar uma característica exata a um substantivo? Qual é a palavra que pode caracterizar? O adjetivo. Qual é a palavra que dá uma quantidade exata a um substantivo? O numeral. Qual é a palavra que nomeia as coisas? O substantivo. Então, você está analisando aí as características. Cada função vai ser desenhada por uma determinada característica. Assim, uma função é a mesma coisa de uma responsabilidade. Responsabilidade, tá certo. Função é a relação que a palavra vai desempenhar com as outras palavras. Eu estou aqui me relacionando com vocês? Eu estou exercendo uma função porque eu estou me relacionando com vocês. Se eu não me relacionar com vocês, eu vou exercer alguma função? Não. Nós temos, portanto, neste momento, um estudo que é chamado de sintaxe. E sintaxe, gente, nada mais é do que relação. Sabe quando a professora de português começa a fazer análise das questões, das frases, e aí é seta para tudo quanto é lado?
É seta para lá, seta para aqui. Ave Maria, você endoida por causa das setas. Por que ela coloca as setas? Porque ela está procurando a relação. Ela está procurando identificar qual é a responsabilidade, qual é a funcionalidade que aquela palavra vai exercer em um determinado contexto. Belezinha? Belezinha? Posso ir? Antes de nós fazermos algumas questões, é necessário que eu apresente para vocês alguns princípios que vão ajudar bastante ao entendimento de língua portuguesa. E eu vou, inclusive, deixar a anotação aqui do ladinho, porque bem possivelmente nós retornaremos a essas anotações várias vezes ao longo da nossa aula. No nosso processo de comunicação, para nós nos comunicarmos, nós precisamos de quê? De uma informação, correto? Sem informação a gente se comunica? Não. Mas a gente quer dar informações sobre algumas coisas, não é? Nós informamos sobre coisas. Nós temos, portanto, duas classes gramaticais fundamentais ao processo de comunicação. Duas. Se você não souber essas duas classes gramaticais, você não se comunica. Primeira classe gramatical é justamente a classe gramatical do verbo. Verbo não é a classe gramatical que mais tira o sono da nossa vida? Você diz assim, vou estudar verbo. Gente, que desespero. Chega a doer. Mas o pessoal da manhã, a gente falou sobre verbos, não foi? Foi mais simples entender verbos? Porque eu comecei a analisar verbos a partir da semântica. Tendo em vista que o verbo é aquela classe gramatical que passa para nós uma informação, nós temos que entender a semântica dessa informação. Uma coisa muito interessante é que a gramática, ela chama informação de predicado. Portanto, todo mundo junto e misturado, para a gente ter uma interação. Toda informação é o quê? Predicado. E um predicado, portanto, é uma informação. E nós informamos, sempre, gente, nós informamos as seguintes questões aqui, olha. Nós temos informação que dá ideia de ação, passamos informação que dá ideia de acontecimento, passamos informação que dá ideia de posse, passamos informação que dá a ideia de fenômeno natural e passamos informação, e eu vou mudar aqui de cor, que apresenta para nós uma ideia de estado. Por que é essencial nós sabermos isso? Porque somente a informação que dá a ideia de estado tem um verbo que chamamos de verbo de ligação. Se eu encontrar uma ação, eu posso ter um verbo de ligação? Posso ou não posso? Eu encontrei uma ação, meu verbo pode ser um verbo de ligação? Não, porque verbo de ligação só acontece com estado. Quando a minha informação dá ideia de estado, meu predicado é chamado de predicado nominal. E aquele estado é reconhecido como um indicativo. Por que eu tenho que saber isso? Porque às vezes, essa prova não, mas na prova que eu analisei na segunda-feira, eles colocaram assim. Mais ou menos assim, a festa será mesmo muito boa. Ele indicou que muito boa, será mesmo muito boa, completa o verbo será. Completa? Essa é uma pergunta da IBFC. Na estrutura, a festa será mesmo muito boa. A estrutura muito boa completa o verbo será. Completa? Não pode completar, por quê?
Porque o verbo ser aí é um verbo de ligação. Verbo de ligação faz somente o quê, gente? Liga. Liga a coisa sobre a qual se informa algo ao seu estado. E o estado vai ser chamado de complemento? Não. Vai ser chamado de predicativo. Então, no momento em que você reconhece que a informação é um estado, você já fecha qual é o tipo de verbo e qual é o... Encontramos ação, acontecimento, posse, nenônimo. Ninguém me corrigiu, né? Bonito, né? Fenômeno. Essas informações aqui, elas são chamadas de predicado verbal. Se em um predicado nominal meu verbo é um verbo de ligação, em um predicado verbal meu verbo pode ser um verbo de ligação? Não. Meu verbo vai ter que ser um verbo classificado como verbo significativo. Significativo, porque eu não vou mais contar com vocês, né? Na correção, eu tenho que analisar se estou fazendo certo. Significativo. Um verbo significativo, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é importantíssimo, tá? Se tem uma coisa que eu chamo de essencial para o entendimento, é isso que eu vou apresentar para vocês agora. Então, prestem muita atenção. Agora que todo mundo prestou atenção, eu tenho um verbo significativo que pode ser chamado de intransitivo e pode ser chamado de transitivo. Também uma questão inspirada em uma questão recente da IBFC. Ela entrou em casa. A estrutura em casa é uma estrutura que completa o sentido do verbo com o qual ela se relaciona. Verdadeiro ou falso? Ok, para eu visualizar e para o pessoal de casa também visualizar, eu quero que levanta a mão quem acha que é verdadeiro. Tem um pessoal aí que está com medo, né? Que falou verdadeiro, mas está meio assim. Ficou com medo da câmera, né? Levanta a mão com vontade. Quem acha que em casa completa o sentido do verbo entrar? Levanta a mão. Completa o sentido? Quem acha que não completa? Veja que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Por quê? Ou o pessoal levantou para completa, ou o pessoal não levantou. Ou seja, o pessoal que não levantou, sendo a maioria, é um pessoal que não sabe sobre o que eu estou falando. Porque se soubesse sobre o que eu estou falando, ou levantaria para completa, ou levantaria para não completa. Esse é um dos principais equívocos de conceito que passam para nós. O conceito que passam é que o verbo intransitivo ele tem sentido completo e que os verbos transitivos não têm sentido completo. Não é isso que a gente tem? Não é isso que falam? Pois é. Quando eu digo ela entrou, entrar tem sentido completo? Porque quem entra em algum... É lógico. Mas aí o gabarito da prova diz que em casa não completou o sentido do verbo entrar. E a gente fica sem querer entender. Sem querer. A gente prefere questionar o gabarito. O grande lance é que parece que o conceito é de não ter ou ter sentido completo, mas não é. A referência ao conceito é que os verbos transitivos, eles não pedem complemento. Professora, não é a mesma coisa de dizer que eles não têm sentido, que eles têm sentido completo? Não. A única classe gramatical que pode completar o sentido de outra é o substantivo.
E para ser um substantivo tem que ser uma coisa. Tem que ser algo ou alguém. Quem entra em um. A resposta a esse verbo foi uma coisa? Foi uma coisa? Quando eu digo comeu, quem come, come uma ou alguém. A gente tem aí, para nós sermos justos, essa resposta, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós temos um verbo que pediu uma coisa, que pediu um substantivo. E por isso é um verbo que está pedindo um complemento. Porque a única classe gramatical que pode funcionar como complemento de outra, qual é? Substantivo. Se não for coisa, algo ou alguém, pode ser complemento? Se a resposta for lugar, tempo, modo, causa, consequência. O verbo morrer, por exemplo. Eu não aceitava quando a professora dizia quem morre, morre. Mentira. Porque se alguém diz para mim, minha avó de 98 anos morreu, eu pergunto, gente, por quê? Como? Quando? Onde? Vejam que eu estou querendo saber a coisa ou a circunstância? Circunstância. E a classe gramatical que vai estabelecer para nós a circunstância é justamente o advérbio. Advérbio completa? Não. Porque a única classe gramatical que pode completar a outra, qual é? Que a coisa é algo ou alguém. Eu garanto para vocês que até o final da aula vocês vão errar. Por quê? Porque é um conceito muito difícil de você tirar da cabeça, porque colocaram como se fosse um mantra. Os verbos intransitivos têm sentido completo. Até o verbo intransitivo morrer. Ela morreu. Vou colocar o verbo viver. Ele viveu bem. Eu estou pedindo uma coisa? Não. Mas ele viveu um casamento feliz. Quem vive, vive uma... Nesse sentido. Nesse contexto. Então, o verbo ele vai poder mudar a depender do contexto em que ele está sendo apresentado. Você não tem sempre a mesma ideia. E aí, novamente, nós temos o valor da... Se você quiser aprender português sem considerar a semântica, esqueça. Por que às vezes tem crase e não tem crase, tem acento grave e não tem acento grave? Porque a semântica muda. Você tem que analisar, a partir do contexto, todas as estruturas. E aí você encontra aqui um verbo, portanto, que é chamado de verbo intransitivo. Porque os verbos intransitivos, eles não pedem complemento, mas eles podem pedir uma circunstância. Os verbos transitivos, qual é o conceito? Eles pedem complemento. Ou seja, eles pedem um substantivo. Eles pedem uma coisa. Toda coisa, eu posso dizer que é um objeto, gente? Na palavra mesmo, objeto. Toda coisa, eu posso dizer que é um objeto? Não posso, não? O que é um objeto? Um objeto é uma coisa. Essa coisa pode ser animada ou inanimada. As pessoas não são objetificadas porque toda coisa é um objeto. Então, a ideia aqui, o verbo que pede um complemento, que está pedindo, portanto, um substantivo, uma coisa, é aquele que pede um... O nome dessa estrutura só é objeto por causa disso. Porque ela está justamente na posição de uma coisa. Deu para entender direitinho? Beleza. A partir de agora, vai ser um pouquinho mais rápido. Encontramos o substantivo relacionado com 4 classes gramaticais. Para eu ter um termo que se classifica como uma dessas 4 classes gramaticais, esse termo tem que se relacionar com o substantivo. O artigo, que tem 2 funções, definir ou indefinir. O adjetivo, pelo amor de Deus, crianças lindas e maravilhosas, o adjetivo é uma característica exata, não esqueçam isso. O numeral. O numeral é o que, gente? É uma quantidade
exata. E nós temos esse lindo aqui, que é o pronome. Lindo! Porque o pronome, esse para aqui, esse pro aqui significa para. Esse nome aqui faz referência a quem? Substantivo. O que é o pronome? É aquilo que está para o... E ele vai estar para o substantivo de duas maneiras. Ou ele vai estar para o substantivo acompanhando ou substituindo. Vamos analisar aqui uma construção. Ela estudou muito cálculo. Ela estudou muito ontem. Se eu não me engano, tem uma questão até que é sobre isso, uma das questões que eu selecionei. Muito e muito. Nas duas ocorrências, esses termos estão exercendo a mesma relação morfossintática. O que é morfologia mesmo? Estudo da forma e das características. É essa classificação aqui. Está exercendo a mesma relação sintática, que é funcionalidade. Você olha, e eu já vi o colega ali já balançando, já viu questões assim, não já? É você de azul, perto de vermelho. Que eu jamais vou reconhecer você lá fora, porque eu sou míope, não enxergo você daqui não. Mas diz, eu consegui perceber que você está balançando a cabeça. Isso aqui tem a mesma classe gramatical? Não. Como é que a gente consegue perceber que não tem a mesma classe gramatical? Porque esse muito aqui se relaciona com... E esse muito aqui se relaciona com... Gente, se relacionou com termos diferentes, eles são diferentes. Palavras que se comportam de formas diferentes, elas são diferentes. Aí você encontra o seguinte, quem estuda, estuda uma coisa. Esta coisa, portanto, é o objeto? É o objeto ou não é o objeto? Porque quem estuda, estuda uma coisa. Este verbo é que tipo de verbo? Verbo transitivo direto. E este cálculo é o objeto. Aí eu pergunto para vocês. Muito que se relacionou com o substantivo só pode ser classificado como uma dessas 4 classes gramaticais. Muito é um artigo? Porque a gente decorou o artigo, né? Hoje eu vou estudar artigo. O, a, os, as, uma, uns, umas. Acabou o artigo. Eu tenho uma aula de artigo, tem 3 horas. 3 horas de aula para artigo. Tá? E os alunos saem sabendo crase. Porque artigo tem tudo a ver com o fenômeno. Isso não é um artigo. Isso é um adjetivo, gente? Muito é um adjetivo? Por que não é um adjetivo? Porque não dá uma característica exata. Está qualificando, mas não é exato. Muito é um numeral? Não, porque se fosse numeral, seria uma quantidade exata. A palavra ambos é um numeral? A palavra quilômetros é um numeral? E é número exato. A palavra década é um numeral? A palavra dezena é um numeral? Toda palavra que tem uma ideia de quantidade exata é um numeral. Só que às vezes o numeral ele fica na posição de um substantivo. Aí eu chamo de palavra substantivada. Na sua genética tem lá numeral. Deu para entender direitinho? Encontro aqui, portanto, muito só pode ser o quê? Pronome. E é um pronome de que tipo? Que acompanha, um pronome adjetivo, mas vai ser pessoal, de tratamento, demonstrativo, relativo, indefinido, porque é uma quantidade que não é exata.
Então, muito, alguns, diversos. A Consultec tem uma pergunta bem interessante na prova. Ela sempre coloca essa pergunta na prova. Eu não errei, não. Eu estou falando de Consultec mesmo nesse momento. Que é, a palavra pode ser mudada de posição sem mudar a sua classificação morfossintática. Diversos alunos chegaram. E alunos diversos chegaram. Eu posso mudar esses diversos? Não. Porque diversos alunos chegaram, eu sei quantos alunos? Eu sei quantos? Não. E alunos diversos, eu estou falando que são de tipos diferentes. Então, em um momento eu tenho um adjetivo e no outro momento no primeiro momento eu vou ter um pronome e no segundo momento eu vou ter um adjetivo. Deu para entender direitinho? Bacana, vamos lá. Aqui em ela estudou muito, esse muito que se relaciona com o verbo vai ser o quê? Um advérbio. E o advérbio é uma estrutura bem interessante porque ele vai se ligar a um verbo, ele vai se ligar a um adjetivo ou ele pode se ligar a um outro advérbio. Última informação sobre isso, sobre essa tabela, é a informação de que o pronome, o numeral, o adjetivo, o artigo, quando se relacionarem com o substantivo, eles vão ser chamados de modificadores. Vi também recentemente uma questão da IBFC em que eles perguntavam justamente se determinada estrutura era ou não um modificador do substantivo. Modificador do substantivo são classes gramaticais que se relacionam com o substantivo ou para quantificar, modificar, qualificar ou para determinar. Belezinha? Posso ir? Vamos lá fazer uma questão da prova aqui, gente? Preparados? Vou perguntar de novo. Preparados? Sim. Olha o ânimo, gente. Está sendo gravado.